gente vai falar um pouquinho de Open Finance, de Pix, de Apple Pay. E para entender como o Apple Pay otimiza o funil de vendas, reduzindo drasticamente o abandono do carrinho ao oferecer uma experiência altamente segura e ágil e que favorece a fidelização do cliente, nós vamos chamar ele aqui que, através de cases de marca como a Bold Snacks, você vai descobrir o impacto desse método para aumentar o lucro do seu negócio. Então, para falar sobre segurança e conversão máxima, porque o Apple Pay é a preferência do consumidor premium, nós vamos convidar ele, que tem mais de 15 anos de experiência no segmento de pagamentos digitais e iniciou sua trajetória como um dos primeiros colaboradores da GetNet. E, desde então, tem atuado no desenvolvimento de negócios nesse setor. Atualmente, ele é Director of Business Development para o mercado nacional na Pag Brasil. Então, recebam com uma salva de palmas o Alexandre Oliveira. O palco é seu, Ale. Muito bom dia. Que legal, mais uma vez, estar tendo a oportunidade de estar aqui no evento da E-Commerce Brasil. Lifestyle. Decor, casa, beleza. Deixa eu passar aqui esse slide, tá? Então, obrigado pelas elogiosas palavras, mas eu sou Alexandre Oliveira e estou hoje como diretor de vendas da Pag Brasil, tá? Feita essa apresentação inicial, de fato, né, esse nome Lifestyle ele é muito amplo, né? Se vocês me permitirem, eu só gostaria de saber aqui como é que está essa nossa audiência aqui. Quem aqui de vocês atua no segmento de moda? Moda, legal. Beleza? Beleza. Casa Decor? Boa, legal. Tá. Minha intenção, tá, é aproveitar esse tempo que a gente vai passar, precisamente 20 minutos, para trazer algo não absolutamente inovador, disruptivo. Vocês vão perceber, tá, que muito do que eu vou falar aqui é óbvio, tá? Só que às vezes a gente tem dificuldade de perceber e entender o óbvio, né? E já para adentrar, né, nessa nossa conversa, queria trazer para vocês alguns números que certamente vocês conhecem, mas aquela história do óbvio, né? Às vezes a gente deixa de prestar atenção. Esse número, né, total, volume, TPV, GMV, que foi capturado pelo e-commerce no Brasil ano passado, né? A incrível marca de 235 bilhões. Tá? Isso, do ponto de vista, né, do tamanho do varejo no Brasil, representa 11%. Já é um número substancial. Porém, a título de comparação, quando a gente faz esse mesmo recorte do mercado americano, a participação do e-commerce no varejo total americano já é de incríveis 18%. Então, a gente tem um espaço, tá, de crescimento importante. Tá? A participação, né, de 11%, né, do e-commerce brasileiro dentro do varejo como um todo. Tá? Um outro dado também de extrema relevância é a participação do e-commerce no PIB do Brasil, de 13%. Tá? Também estimativas, na comparação com o mercado americano, é que lá, né, o PIB, o e-commerce represente por volta de 18%, 19%, 20% do PIB americano como um todo. Porém, eu queria chamar a atenção de vocês para um número, tá? Que é o total, ano passado, de pessoas únicas que compraram no e-commerce. 94,2%, 94,2 milhões de brasileiros que fizeram pelo menos uma única compra através do e-commerce. E esse número é substancial. A gente fala de praticamente o total da população brasileira, que está ali na casa dos 115, 110 milhões de pessoas. A gente tem essa cifra de 94,2 milhões de brasileiros que compraram fizeram pelo menos uma compra, né, no e-commerce no ano passado. Tá? Quero me aprofundar um pouco mais nesses números. Tá? E, especificamente falando, de mobile, de telefone celular. Tá? A gente, né, os brasileiros, a gente é conhecido, né, por um perfil de utilização intensa, né, de smartphone, intensa. E isso se traduz em números. Né?
73%, né, dos brasileiros preferem comprar pelo telefone celular. 73% dos brasileiros preferem comprar pelo telefone celular. Acredita-se, né, que 72% daquele número de 235 bilhões que eu falei para vocês, eles sejam materializados através da experiência mobile. Isso nos leva para um montante de 170 bilhões. 170 bilhões. Mas tem um número que eu achei super interessante, né? 55 optam por apps em busca de ofertas exclusivas. Aí permita-me dividir com vocês minha experiência pessoal, tá? Eu sou pai, tá, de um gurizinho de 1 ano e 3 meses, José Francisco, né? E aí quem já teve filhinho pequeno ou tem atualmente, sabe que um dos nossos principais gastos chama-se fralda descartável. Quem tem filho pequeno aqui? Alguém tem filho pequeno ou não? É isso mesmo, né? Fralda descartável. Não sei se vocês fazem o que eu faço, tá? Mas eu baixei o aplicativo de todas as redes de farmácia, todas, sem exceção. E uma das minhas atividades que eu mais gosto de fazer é estar procurando promoção, tá? E isso vai ao encontro daquilo que está dito aqui, né? De 55 das pessoas optam de baixar, né, os aplicativos, né, de lojas de canal próprio para procurar oferta. Quem aqui tem aplicativo de rede de farmácia aqui? É muita gente, né? Vocês costumam comprar nesses aplicativos? Legal, bacana. Os números provam, né? Se a gente for olhar aqui a quantidade de pessoas que levantou a mão, é mais ou menos a metade aqui da audiência levantou a mão que de fato tem aplicativo de rede de farmácia, por exemplo, e de fato compram, tá? Mas permitam-me fazer mais um recorte neste número e trazer uma informação de uso de iPhone. A gente não tem, assim, a Apple, oficialmente, eles não divulgam número de iPhones ativos por país. Vocês não vão encontrar esse número oficial de Apple em lugar nenhum. Porém, todavia, entretanto, lançando mão aí das LLM da vida, fazendo ali um prompt, a gente consegue fazer algumas inferências. E aí, qual a inferência que eu fiz, né? Existe uma pesquisa que mostra que existem no Brasil, isso número de 2025, tá? 272 milhões de smartphones ativos no Brasil. E uma outra pesquisa que aferiu o percentual, o share, né? Percentual share, de participação do iOS aqui no Brasil, de 14,4%. Beleza, um pelo outro, a gente chega no número. Qual o número que a gente chega? 39,3 milhões de smartphones ativos no Brasil. 39,3 milhões de smartphones ativos no Brasil. Não sei se vocês vão lembrar daquele número que eu falei da quantidade de brasileiros únicos que compraram no e-commerce. 94,2. A gente está dizendo, então, que tem aqui no Brasil 39,3 milhões de iPhones, tá, ativos, rodando. E aqui a gente vai falar de Apple Pay. Tá? E toda esta preparação inicial, tá? Todo esse armap, era para que vocês pudessem ter em mãos esses números para ajudá-los no processo de formar opinião, para eventualmente tomar alguma decisão do ponto de vista de negócio, uma vez que, imagino, que ao se encontrar aqui nesse evento da E-Commerce Brasil de Lifestyle, vocês busquem inspiração para algum processo de tomada de decisão. Tá? Eu quero agora trazer para vocês alguns números reais de operações que já têm habilitado no seu checkout a opção do Apple Pay. Tá? Esses números aqui, eles fazem uma comparação entre as Black Fridays de 24 e 25. Tá? O que a gente notou, de maneira bastante latente, né, foi um crescimento exponencial do faturamento, né, do TPV geral, que foi transacionado via wallet agora nessa última Black Friday. Incríveis 168%. Olhando em número de transação, os números, então, são mais latentes, né? O Apple Pay cresceu mais de 300%, Apple Pay quase 300%, 287%. Tá? E o outro dado também de extrema relevância foi o crescimento
de 48%, 48% no ticket médio. Tá? Esse número por si só, ele tem uma relevância, uma importância fundamental. Tá? Porque se a gente parar para pensar, tá? O custo de aquisição, o CAC, né, que a gente teve para atrair o cliente, ele é relativamente o mesmo. Na medida em que, por uma decisão estratégica de vocês habilitam o Apple Pay no checkout, e este método de pagamento catapulta o ticket médio desta ordem de 48%, o que vocês estão entregando é um resultado, é um ROI, substancialmente melhor. Porque a linha de custo, o CAC, ele mantém-se relativamente estável. Porém, se com o mesmo CAC, eu consigo, através de um método de pagamento, catapultar, aumentar o ticket médio, isso vai se traduzir num resultado melhor, numa receita melhor para vocês. Mas, adentrando mais, tá? Em números, e trazendo também uma constatação óbvia, né? A história do abandono de carrinho, né? 70%, a estimativa que se tem, né, é que haja 70% de abandono de carrinho aqui no Brasil. 18% da desistência, né, é por um checkout complexo, 48% de abandono por estranheza do checkout, não ter a cara e a marca da empresa. Essa mesma experiência que eu falei para vocês, né, de baixar os aplicativos e, literalmente, tá, chafurdar atrás de oferta de fralda, tá? Eu já me deparei com ofertas super atrativas, tá? Super atrativas. Porém, uma experiência de pagamento caótica, cacofônica, estressante, que me afugentou. Eu certamente contribuí aqui para esses números que aqui estão mostrando, tá? Eu simplesmente dropei. Na boa. Eu faço sempre esta afirmação, né? Alguém se lembra aqui quando foi que a gente mandou um homem para a Lua? Foi em 1968 que a gente mandou um homem para a Lua. E a gente está em 2026, cara. A gente ainda tem experiências de checkout que te pedem um monte de informação, que travam, que não te deixam avançar e evoluir, e que te obrigam a dropar. Isso não faz sentido, gente. Isso não faz sentido. Daí, né, uma das proposições que eu gostaria de provocar em vocês é vocês pensarem de maneira muito pragmática, tá? De habilitar uma solução de wallet no checkout, e em especial o Apple Pay, tá? É uma possibilidade de antídoto, tá? Para que vocês consigam melhorar a conversão e os resultados das suas operações de e-commerce, sem a menor sombra de dúvida, tá? Mas, beleza. Por que será? Por que será que Apple Pay pode ser esse antídoto para o checkout? Tem algumas bases muito claras que eu trago para vocês, tá? Aproveitando, né? Também eu não fiz essa pergunta antes. Quem tem iPhone aqui? Quem tem iPhone já usou o Apple Pay para pagar alguma coisa? Como é que foi a experiência? Tem dificuldade, não? Eu vi que você riu agora aqui, né? É simples, né? Tá. Eu não coloquei isso aqui não, tá? Mas vamos ser bem pragmáticos também, tá? A gente sabe que o preço de um iPhone, tá? Ele não é necessariamente acessível para 100% da população brasileira, de tal forma que dá para a gente estabelecer uma relação causal que a pessoa que tem iPhone, potencialmente, é o cara, é a pessoa que tem o maior poder de compra. Tá? E o interessante é que essa relação causal que eu estou dizendo aqui para vocês, ela faz muito sentido quando a gente analisa os números. Tá? Muito sentido quando a gente analisa os números. Beleza. A gente tem uma autenticação, né, que se dá na compra feita pelo Apple Pay via o elemento seguro do iPhone, né, o Face ID. Do ponto de vista de uma operação do e-commerce, o que isso significa? Compra feita com Apple Pay não tem chargeback por fraude. Zero chance. Não existe chargeback por fraude com Apple Pay. Continua existindo possibilidade de chargeback de desacordo comercial, mas fraude não existe.
De tal forma, inclusive, que a gente não tem antifraude ligado para a transação feita pelo Apple Pay. Não existe chargeback com o Apple Pay. Tá? E caminhando na intenção, né, de trazer aqui para vocês alguns dados também bem reais de operações concretas, eu queria dividir com vocês o case da Bold. Tá? Bold, não sei se conhece aquelas barrinhas, e assim, ó, essencial, tá? É fantástica essa barra de proteína, é muito boa. Tá? A gente colocou no ar, já tem quase 2 anos, que o checkout da Bold tem Apple Pay, mas esses números, toda vez que eu olho, eles são exuberantes. Né? Primeiro, a conversão. A gente está falando de 98% de conversão. 98%. Isso aqui é conversão real, tá, gente? Todo mundo que chegou no checkout, e de fato, né, quando a gente analisa o funil, é literalmente o cara mais importante, né? Tu já atraiu o cara chegou no teu site, navegou por ele, chegou no checkout, está no método de pagamento. Quem escolhe Apple Pay, 98% de fato paga. Receita na veia entrando para vocês. Tá? Apple Pay hoje representa, para Bold, incríveis 16%. Todo mundo que compra com cartão de crédito lá no canal próprio da Bold, 16% é via Apple Pay. Mas eu acho que o número mais auspicioso, mais forte para mim, é esse dos 46% de todos esses pedidos de Apple Pay que é aprovado na Bold, 46% é de cliente que nunca comprou na Bold. Cliente que nunca comprou na Bold. Tá, Alexandre? Está me dizendo, então, que o advento do Apple Pay no checkout da Bold está fazendo com que pelo menos 46% dos caras que pagam com cartão de crédito via Apple Pay nunca tenham comprado na Bold? Exatamente. Isso significa 2% de TPV novo por mês para o cliente. 2% de TPV novo para o cliente. Óbvio, a gente está falando de Bold. Isso não significa que esse mesmo número irá se replicar no checkout de vocês. Porém, eu coloco essa pulguinha atrás da orelha de vocês, que o advento do Apple Pay proporcionou esse ganho, esse incremento dessa ordem de 2% de faturamento novo no checkout. Tá? E também dividindo com vocês um outro tema real, Scarf-me. Né? Após colocá-lo no checkout, o aumento do ticket médio foi de 15%. Aquela conta que eu tinha feito para vocês lá no começo. Né? Se o CAC, o custo de aquisição do cliente, mantém-se igual e eu consigo catapultar o ticket médio em 15%, o que eu estou trazendo para o meu negócio, através da adição de Apple Pay no checkout, é um ROI, é uma receita melhor. Porque o custo se mantém e eu aumento a receita. Esse é o resultado que a Scarf-me, tá, de lenços, conseguiu trazer com o advento do Apple Pay. Tá? Já me encaminhando para o final, né, um tema que eu acho que é muito sensível nas várias pessoas com quem eu falo sobre, mas Alexandre, como é que é para colocar esse Apple Pay no checkout? É complexo, é difícil, tem que fazer uma integração XYZ. Categoricamente eu afirmo para vocês que a solução que a gente disponibiliza para os nossos clientes, né, Pague Brasil, é plug and play. Esta é a premissa. Em especial o Shopify VTEX. Vocês literalmente habilitam isso no dashboard de vocês. E um detalhe importantíssimo. O nosso Apple Pay é tropicalizado. Tá, mas o que significa tropicalizado? Ele, por exemplo, disponibiliza parcelamento. A opção de parcelamento. Pode existir algumas soluções não necessariamente tropicalizadas que não trazem essa possibilidade. Tá? E o que vocês estão me vendo aqui falar, tá, é uma expressão que eu próprio cunhei. Tá? Mas Alexandre, Apple Pay, enfim, no browse. Sim, no browse. Não no aplicativo, no browse. Quando o cara acessar o teu canal próprio, via mobile, browse, ele vai ter a disponibilização do Apple Pay. Tá? E isso se dá, como eu afirmo categoricamente para vocês, de maneira plug and play. E literalmente para encerrar, tá? Eu não sei aqui de vocês quem usa Shopify. Tem alguém que usa Shopify aqui? Tá. Que literalmente acabou de subir uma outra feature, uma solução de Pague Brasil, nativa de Pague Brasil e homologada para o Shopify, que é a opção de pagamento com 2 cartões, tá?
Então, só para avisar quem tem Shopify, né, pode também lançar a mão dessa feature, que acabou de subir dentro de Pago Brasil, né, a possibilidade de você pagar, o cliente pagar com 2 cartões. Né, principalmente aqueles casos de uso, ticket maior, pode ser algo super e mega relevante. Tudo bem, gente? Não sei se vocês têm dúvidas, questionamentos, perguntas que queiram fazer. Alguém, pessoal? Então eu vou fazer uma. Ali a gente já está tendo essa conversa já há alguns eventos, né? Então tenho te acompanhado, vou seguir minha trajetória aqui. Hoje eu vou direto com o pé na porta. A gente vê muita pouca solução envolvendo o Apple Pay e o que se escuta nos corredores é uma solução muito cara. O quanto isso representa em custo adicional, se é que existe um custo adicional, ao ter o cartão direto, né, pela bandeira ou passando pelo Apple Pay? É muito bom a gente poder lidar com pessoas que são mais inteligentes do que a gente. Né? E pergunta absolutamente inteligente, sensível e perspicaz. Tá? O Apple Pay tem custo? É óbvio que tem custo. É um custo adicional ao que tu já tem ali no custo de cartão de crédito. Saibam disso. Porém, todavia, entretanto, tá? O ponto que eu sempre faço de reflexão quando eu tenho esse tipo de pergunta é qual é o potencial de incremento de faturamento novo que eu vou estar trazendo para o checkout e o ganho de ticket médio, por exemplo. Sim, tem um custo adicional, tá? Mas é um custo, quando a gente olha o volume adicional de faturamento que traz e o ganho de ticket médio, que ele é marginal frente a esse custo adicional que tu vai ter ali no checkout. A grosso modo seria isso. Vou fazer uma pergunta. Quem usaria o Apple Pay para fazer o pagamento, mesmo que custasse um pouquinho mais caro do que digitar os dados do cartão? Quem prefere o Apple Pay? Temos aí um meio a meio. Peço para vocês, então, tá? A gente está com stand aqui na feira. Passem lá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Muita gente fala para mim, mas de fato é plug and play? Testem. Tem até alguns clientes nossos que estão ali no stand. Tá? Isso é uma condição... Eu brinco também, já literalmente me encaminhando para o final, já acabou o tempo. Uma das missões da Pague Brasil é eliminar da mesma frase 2 palavras, tá? Que é muito comum de associar. Tecnologia e complexidade. E essa é a missão da Pague Brasil, tirar da mesma frase tecnologia e complexidade. Testem, passe lá e a gente vai ver. Muito obrigada. Palmas para o Alexandre.